cenário? Eu diria assim, que a estratégia, e é muito interessante isso, porque quando você fala em estratégia no pensamento político, quando vai a Lenin, por exemplo, você tem um sentido, não é? Quando você pensa na estratégia do ponto de vista militar, por exemplo, ela ganha um sentido um pouco diferente e ambas são importantes para nós. Ambas são importantes para nós. Mas eu diria assim, que de um modo geral, já que você usou o futebol, seria o seguinte termo. Bom, qual é o objetivo do time de futebol? Aí ele julga que ele tem competência para ser campeão. Para ser campeão. Bom, qual é a estratégia que eu vou utilizar para ser campeão? Bom, eu vou ter um time que é agressivo. Eu vou colocar jogadores de qualidade que é agressivo, que toca a bola e tudo mais. Qual é a tática? Para cada jogo eu vou usar uma. Para um time mais forte eu vou conter mais. Para um time mais fraco eu vou usar mais. Então você tem uma estratégia e várias táticas para chegar naquela estratégia. Digamos que esse time, por exemplo, não tenha condições e o objetivo dele é não cair. É não cair para a segunda divisão. Qual será a estratégia dele? A retranca. A retranca será a estratégia dele. Ele segurará. Ele não permitirá que faça um gol nele. A estratégia tem um contexto mais longo e a tática contextos menores, mais que curtos. Você utiliza vários, Perfeito. dependendo do seu... Então, para uma estratégia, cabe diversas táticas. Vai o repertório Vai um necessário. repertório nisso daí. Você está entendendo? Ok. A estratégia, então a gente usaria que o objetivo você já tem. O objetivo é ser campeão. Tá certo? Assim, me atrevendo um pouco, mas falando bem grosso modo, qual que é o objetivo da classe trabalhadora? Qual seria o objetivo da classe trabalhadora? Chegar ao poder. Qual é a estratégia? A estratégia será política, vamos dizer. O uso da política. Tá, quais são as táticas? Aí você tem os temas, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro. Tá? Não é exatamente isso. Isso é como eu estou falando, isso é bem grosso modo, você tem que mergulhar mesmo. Porque muitas vezes a questão de tática e estratégia ela é separada por uma linha muito tênue, que se confunde, inclusive, que você poderia até chamar uma pelo nome da outra. Por isso que nós devemos sempre sentar e nos aprofundar disso. Eu vou dar um exemplo para você agora aqui, sobre isso, do que é o pensamento disso da extrema-direita. Vamos falar dessa lei agora, que tem a lei do aborto. Ó, pessoal, estou torcendo a mão aqui, não é nervosismo não, tá? Estou morrendo de frio. E a região que... Faz 10 graus é aqui. muito fria, tá? Então, vamos pensar nessa lei do aborto, que estão chamando de lei do estupro, né? Por que essa lei, esse projeto de lei está sendo colocado? Qual que é a discussão? Então, normalmente, as pessoas, né, muita gente da esquerda, por exemplo, ela toma aquilo como uma agressão gratuita, como se não tivesse sentido, e vai para cima, vai para lutar. Mas ela vai para lutar pelo quê? Ela vai para lutar pelo impedimento daquilo que está sendo tirado. O que eu quero dizer? Você tem os movimentos feministas, que já cobram há muito tempo a liberação do aborto, tá certo? Com o discurso de que ela tem direito a fazer do seu corpo o que ela bem entender. Tudo bem? Eles estão pressionando a política. O conservadorismo é absolutamente contra isso. Evidentemente, não querem abrir mão disto, a despeito de que nas suas classes eles fazem, não é, questões que nós sabemos disso. Sim. Nós sabemos disso. Fazem, é uma hipocrisia enorme em cima disso, ao passo que o povo que é carente, por N questões, inclusive por abandono, por pressão social, por toda coisa, a mulher é obrigada a fazer e acaba muitas vezes perdendo a vida, porque vai em lugares horrorosos. Né? A discussão gira em torno mais ou menos disso, mas não é isso que importa, porque nós estamos falando aqui agora. O que importa é o seguinte, a classe dominante, o conservadorismo não quer permitir o aborto, não quer permitir isso, mas a pressão é grande. A pressão é grande. Existe uma guerra cultural. Existe uma disputa de cultura. A extrema-direita, o conservadorismo, já tomou muitos espaços que anteriormente era da esquerda. Nós sabemos disso, por culpa da própria esquerda, tá? Bom, eles não querem dar isso para as mulheres. Então, como é que eu vou lutar contra isso? Como é que eu vou abafar essa luta aí? Eu não dou o que vocês querem e ainda tiro o que vocês têm. O pouco que vocês têm. E o que vocês tinham? Era a garantia por lei de, em caso de estupro, você interromper a gravidez. Era um direito que a mulher
sofria violência sexual, tinha. Então, nessa proposta, você iguala o aborto depois da 22ª semana ao homicídio simples, amigo. Matar alguém. No caso da menor, que muitos hipócritas de tudo, dizem, mas a menor não responde, é inimputável. Mas quem faz nela responde. Então você está mandando a menor fazer onde isso, se ela for fazer? Então, olha a condenação que eles fazem aos seres humanos. E eu tenho a impressão que eles estão pouco se lixando se esse projeto de lei vai passar ou não. Se as massas tiverem força de lutar e impedir, eles não perdem nada. Eles perdem o quê? Eles vão continuar na luta. Agora, se eles vencerem, eles têm uma conquista. Se os movimentos feministas e simpatizantes vencerem essa luta, ao término dessa luta, irão comemorar o impedimento ou a reconquista de algo que já tinha. Mas não daquilo que estavam querendo. De tal forma que aquilo abafa a luta. Porque você vai ganhar ânimo para ter a luta anterior depois de muito tempo, porque sempre ficará aquele espectro de poder tirar de você, inclusive aquilo que você já tinha. Se você olhar para isso, você vai ver uma estratégia de luta, uma estratégia de enfrentamento. Não é? Isso é uma das questões. Uma outra questão que é um perigo para nós também, que nós temos que estar sempre atento, é a questão de infiltrados. Isso, né, você está traçando um panorama de estratégias e táticas e como a direita tem operacionado isso. Sim, eles agem com isso com maestria. Sempre usaram isso com maestria. A esquerda que se bate a cabeça em torno disso daí. Ora tem e ora não tem. Precisa se debruçar. Precisa ter os núcleos de estratégia e tática, de inteligência, de uma inteligência para a esquerda. Como assim não ter? Eles têm. E os passos que eles dão são muito bem pensados. Julgar que a extrema-direita, que a direita, que o conservadorismo, que a classe dominante é incapaz, é uma bobagem. A história prova que não é nada disso. A história comprova. E quando eles não conseguem pelas vias da ideologia, é a repressão por armas. Isso é histórico nosso, faz parte do Brasil, não é? Então vejam vocês assim uma contribuição de Burato, um ex-militar, e que consegue aqui com propriedade nos traçar debilidades do campo da esquerda e como é o modus operandi da direita. E aí você estava traçando a questão de estratégia e tática, e aí eu pedi para esmiuçar, mas você ia falar sobre a questão da escola, né? Não, mas antes eu gostaria só de falar de infiltrados, que é uma questão importante para nós, porque nós temos um exemplo recente. Quando você pensa que tudo isso passou, que hoje é uma disputa livre, aberta, sem nada disso, que isso aí seria mania de perseguição ou teoria da conspiração, vem o Rony Lessa, declarado responsável pela morte de Marielle Franco, Marielle Franco, e ele depõe um depoimento de 3 horas, isso está na internet para todo mundo ver. E lá ele conta que quem levava as informações da Marielle para os irmãos Brazão, lá, segundo as palavras dele, era um tal de Laerte que era infiltrado no PSOL, para levar informações da Marielle e de outros para eles. Isso é coisa de filme, hein? Para eles. Não, mas é realidade. É realidade. Então, nós temos, e eu até indico, quem quiser entrar no site da CUT. Você está trazendo nomes aí para nós, assim, é primoroso isso. É isso porque está na mídia. Né? Está na mídia. Ele deu a declaração, foi gravado, filmado, ele deu nomes. Eu estou reproduzindo o que ele passou. Ele deu nomes e disse como foi feito. Eu, assim, até para a gente voltar para a escola cívico-militar, eu até sugiro para quem quiser, entre no site da CUT, procure um trabalho lá na CUT chamado Manual de Segurança Preventiva Militante, que foi feito por mim e pelo Marcelo Buzetto, grande Marcelo Buzetto. Que até quero mandar um abraço aqui para o Marcelo. Foi feito por mim e por ele,
na qual a gente aborda essas questões da segurança preventiva e aborda esses temas como a importância da inteligência e de se cuidar na questão da inteligência. Né? É assim, a provocação para um debate mesmo mais amplo. Nossa. Porque se nós continuarmos no caminho que nós estamos, meu amigo, nós seremos engolidos. Seremos engolidos. E para nós não restará mais nada além daquilo que José Chazin chamava de politicismo, de acreditar sempre na política eleitoral como solução para todas as coisas. Não é? Nós temos tido Infelizmente. o hábito de acreditar em pílulas da felicidade ou pílulas mágicas de 4 em 4 anos. Aproveitar essa pausa. Tá muito rico aqui nossa conversa, viu? Eu só vou pedir para a gente Voltar ao tempo. divulgar aqui sempre e pedir para quem está nos assistindo, contribua com o nosso Pix para que a gente possa manter e aprimorar os nossos trabalhos. Podcast fundodequintal@gmail.com. Me parece que tem alguns comentários. Por favor, Luana. Bom dia, Pedro. Bom dia. Estar aqui mais uma vez no nosso podcast Fundo de Quintal. Hoje recebendo aí o Burato, né? Uma pessoa ousada, como você disse. Também é um prazer estar aqui com os companheiros de bastidores, tá? Excelente. O chat tá bombando, tá bom? Vários comentários nos saudando. Carlos Wellington mandou um vamos, vamos. Terezinha, grande Petros e equipe. Grande Heraldo Pedro. Ramos, salve, salve. Salve, Heraldo. Neuza também mandou um bom dia. Neuzinha, da Profib. Da Profib, Grande Neuzinha. Aline, bom dia, camaradas. Bate-papo necessário nesse momento difícil. Isabel Rodrigues, mais que necessário essa discussão. Quem não gosta de política obedece a quem gosta. Quem não faz pó come poeira. Exatamente. E um último comentário aqui, ó. A classe dominante brasileira consegue habilmente fazer política despolitizando, e isso é uma angústia. E a que medida a esquerda se coloca nesse cenário? E aí, colaborando junto a esse comentário que vocês estavam discutindo, tem uma matéria aqui que diz que a esquerda, ela deixou, né, ela está desconectada, ela deixou de fazer os trabalhos de base, né? Exatamente. Reforçando aí a fala e a discussão de vocês aí nesse finalzinho. É isso, Petros, com você. Muito bom, muito obrigado. Burato, eu vou assim colocar nesse bolo aí uma questão também para a gente tentar, porque é importante a gente trazer para o chão da escola, para uma reivindicação que eu entendo que é legítima por vezes da população mais carente, mais pobre, que entende que muitas vezes a escola cívico-militar vai resolver algo que é a falta de ordem dentro da escola. E aí eu ia pedir para você discorrer um pouco disso, e se o caminho, pensando nessa questão, essa aula que você deu sobre estratégia e tática, porque a gente tem visto um modelo muito eficaz de equipamentos públicos, sobretudo a educação, onde existe uma lógica que primeiro precariza e depois hostiliza ou coloca repressão como resposta. O problema da escola pública é a falta de ordem? Bom, antes de responder você, Petros, eu queria cumprimentar todos e todas que nos cumprimentaram. E a professora Isabel Rodrigues está conosco aí também. Quero mandar um grande abraço para ela, uma pessoa que eu tenho muito carinho, inclusive. E lembrar que no dia 3 de julho, a Isabel Rodrigues estará falando sobre escola cívico-militar também, numa live que será feita pelo canal dela, a professora Isabel Rodrigues. Ela tem uma percepção interessante, porque é uma mulher que é da educação, ligada diretamente à educação. Sim. Eu já tenho o ponto de vista de quem veio da segurança pública, não é? E ela o ponto de vista de quem está ali na educação, que não se contrapõem, pelo contrário, se completam, né? Se complementam. Um grande abraço à professora Isabel Rodrigues, que está aqui, a Neuza também, minha presidente. Grande Neuzinha, minha presidenta lá da Profib, uma lutadora que... Uma pensadora orgânica. Acrescenta muito. Uma baita professora. Eu queria ter metade da fibra dela, viu? Foi sua professora, não foi? Professora dela. Foi sua professora. Neuzinha. Alô, Neuzinha.
tua aluna tá aqui junto com nós e você também tá. Isso aí, deu certo. Pois é. Deu Eu certo. queria ter metade da disposição que